Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Nós vamos analisar hoje duas súmulas do STJ, aprovadas agora em dezembro de 2018. Na verdade, foram 8 súmulas que são atinentes ao direito público, aprovadas agora em dezembro de 2018. Vamos iniciar as nossas análises pelas súmulas que tratam de direito ambiental, responsabilidade civil por dano ambiental e a tutela coletiva desse interesse jurídico. Eu preciso logo dizer para os senhores e senhoras que as súmulas 623 e 629, que vão ser objeto da nossa análise, elas não trazem nenhuma novidade no que diz respeito à responsabilidade civil por dano ambiental. As súmulas apenas estabelecem, na verdade, a expressão por meio de verbete sumular de entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça há muito tempo. Então, essas súmulas não estariam sequer na sua programação para estudo, se ela for organizada, na parte de estudo de jurisprudência. Estaria muito mais na parte de revisão do conteúdo atinente a direito ambiental, a responsabilidade civil por dano ambiental e a tutela coletiva do meio ambiente. Nós vamos analisar as súmulas em tom, portanto, de revisão. Não há necessariamente nenhuma novidade flagrante nesses verbetes que nós vamos analisar. Não obstante isso, nós temos que efetivamente entender que são dois verbetes extremamente importantes, que expressam entendimentos consolidados do Superior Tribunal de Justiça, e esses entendimentos consolidados já caem em prova, e a transformação desses entendimentos em súmulas do STJ vai fazer efetivamente com que os examinadores tenham a atenção necessária dos assuntos para que eles possam ser novamente cobrados com maior incidência e também em fases mais avançadas dos concursos da advocacia pública e também dos concursos das outras carreiras em geral, magistratura, Ministério Público, Defensoria e assim sucessivamente. Nós vamos analisar a súmula 629 primeiro, para depois analisarmos a súmula 623. As duas são atinentes ao mesmo conteúdo, ou seja, a responsabilidade civil por dano ambiental e a sua respectiva tutela coletiva. A súmula 629, que é um entendimento consolidado do STJ desde 2010, diz o seguinte: quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a de indenizar. Aí você diz, professor, lendo expressamente o texto da súmula, não me parece ser absolutamente nada difícil, porque é natural se cumular pedido indenizatório com pedido de obrigação de fazer e não fazer, quando isso é possível. Ou seja, nesse caso específico, quando a tutela coletiva daquele interesse jurídico permite que você obrigue o réu a situações de fazer ou não fazer, ou às obrigações de fazer ou não fazer. Então, a súmula diz expressamente o quê? É possível fazer pedido cumulado de indenização com obrigações de fazer ou não fazer na tutela coletiva do meio ambiente. Não parece absolutamente nada difícil. Mas a coisa não é tão simples quanto parece. Veja, na tutela coletiva do meio ambiente, você tem uma recuperação ou uma reparação ambiental chamada gênero. Nessa reparação ambiental, você tem duas espécies. A reparação in natura, que é aquela que decorre das obrigações de fazer ou não fazer. E aí, nesse caso, você tem que pensar o meio ambiente como direito transindividual. E como direito transindividual, você tem que pensar no meio ambiente como uma proteção coletiva distinta daquela que você está acostumada na vida civil normal. Então, se o direito é transindividual e se o objetivo da Constituição Federal é a proteção ao meio ambiente livre de degradação, significa dizer que proteger o meio ambiente é evitar com que ele seja, nesse caso, danificado, é evitar com que ele seja degradado, é evitar com que ele seja violentado. Então, o objetivo da tutela coletiva do meio ambiente é evitar degradação. Então, você tem a reparação in natura, que dela decorrem obrigações de fazer ou não fazer, no sentido com que os autores coletivos e legitimados da tutela coletiva do meio ambiente impeçam degradações ou, se elas existirem, que as obrigações de fazer permitam com que você volte ao status quo ante, devolvendo àquele meio ambiente degradado a sua situação de originalidade. Então, na tutela coletiva do meio ambiente, a reparação in natura, a partir da qual nós temos obrigações de fazer ou não fazer, são tidas por reparações principais. As obrigações de fazer, temos o meio ambiente degradado e a possibilidade de voltá-lo ao estado de originalidade, ao status quo ante, ou seja, antes da degradação.
obrigações de fazer, e as obrigações de não fazer, elas acontecem antes da degradação, no sentido efetivo de impedir com que o réu degrade o meio ambiente, ou seja, aquele meio ambiente não sofre violência em decorrência da tutela coletiva desse interesse jurídico a partir de um comando judicial que impede o réu de degradá-lo. Então essa recuperação in natura, por meio da qual nós temos decisões judiciais que estabelecem obrigações de fazer ou não fazer aos réus nas ações civis públicas, elas são ditas principais. Por quê? Porque, de novo, estamos diante de um direito transindividual, cujo principal objetivo de proteção estatal não é efetivamente transformar degradações ambientais em dinheiro, em recuperações pecuniárias, o que nesse caso se permite ou se delimita enquanto objetivo constitucional principal é impedir com que esse meio ambiente seja degradado e essa recuperação in natura, de novo, por meio da qual nós temos obrigações de fazer ou não fazer, ou impedem a degradação, obrigações de não fazer, ou devolvem ao meio ambiente degradado seu status quo ante ou seu status de originalidade. Então, isso já foi objeto de prova, as reparações in natura no que diz respeito à tutela coletiva do meio ambiente são reparações ditas principais. E delas nós temos obrigações de fazer ou não fazer, decorrentes efetivamente de imposições ao réu nas ações civis públicas da tutela coletiva do meio ambiente, no sentido de impedir a degradação ambiental ou de devolver ao meio ambiente, no caso degradado, o seu status quo ante, ou seja, o seu status de originalidade. Essas são as recuperações ou as reparações in natura, elas são ditas principais. As reparações em pecúnia, ditas reparações, nesse caso, acessórias, elas só devem acontecer quando a reparação in natura ela não for possível. Então, nós temos efetivamente o quê? Que a súmula 629 diz que você pode, na ação civil pública, enquanto autor coletivo legitimado, neste caso, cumular pedidos de indenização com pedidos de obrigações de fazer e não fazer. Então você tenta a recuperação in natura, não sendo possível, você já requer, nesse caso, ao réu na ação civil pública que tutela o interesse coletivo meio ambiente, que ele seja obrigado a indenizar a degradação ambiental, que não tem condições de voltar ao seu status quo ante. Então, eu posso cumular esses pedidos. E por que isso é importante? Porque o STJ, no momento em que começou efetivamente a decidir sobre a tutela coletiva do meio ambiente, surgiu a tese no sentido de que, se a proteção ao meio ambiente é, nesse caso, delimitada no sentido de fazer com que esse meio ambiente não seja degradado, e nesse caso a proteção é acerca da originalidade do ecossistema, então, se houve degradação e se você não pode voltar atrás, não há que se falar em condenação pecuniária, porque não existe autorização constitucional para se trocar a originalidade do meio ambiente em dinheiro ou em prestação pecuniária. O STJ, enfrentando a questão, disse não, a reparação in natura é principal, mas a reparação indenizatória é acessória, não sendo possível termos na prática a recuperação ou a reparação principal. Veja o que o STJ disse em 2012. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com a impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural, obrigação de fazer, compensação ambiental e indenização em dinheiro, obrigação de dar, e abstenção de uso e de nova lesão, obrigação de não fazer. O STJ ainda fala em compensação ambiental, que seria a impossibilidade de devolver a originalidade daquele meio ambiente degradado, mas existindo uma forma de compensar a degradação através de técnicas alternativas que devolvam o máximo de originalidade àquele meio ambiente ou que minimizem os efeitos da degradação, da qual não se tem condições de desfazer. Essa é a compensação ambiental, nem todos os autores de direito ambiental falam sobre isso, mas o STJ fala. Então a súmula 629, na verdade, ela estabelece ou consolida aquilo que o STJ já diz desde 2010, por meio da sua jurisprudência, que é basicamente o seguinte, na ação civil pública, o legitimado autor coletivo que protege o meio ambiente,
ele pode cumular pedidos de obrigações de fazer, não fazer e indenizatórios, assim como os juízes, nas sentenças proferidas nessas ações coletivas, podem condenar o réu, que nesse caso degrada o meio ambiente, tanto nas obrigações de fazer quanto não fazer, quanto em indenizações. Então a súmula 629 bate o martelo na questão e diz: quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou a de não fazer, cumulada com a de indenizar. O STJ bate o martelo em termos de súmula, naquilo que ele já havia batido o martelo em termos de decisão jurisprudencial há muito tempo. E essa parte indenizatória ou a recuperação em pecúnia é muito importante porque grande parte das vezes quem acompanha esses processos na prática percebe, em grande parte dos processos, a recuperação ou reparação in natura, ela não é possível, restando, portanto, a responsabilidade do infrator apenas na recuperação acessória indenizatória. Muito bem, a súmula 623, ainda sobre o mesmo tema, responsabilidade por dano ambiental e tutela coletiva do meio ambiente, ela diz o seguinte, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. O STJ, na súmula 623, ele consolida também um pensamento que já faz parte da sua construção jurisprudencial há um bom tempo. Em outras palavras, o STJ está dizendo o seguinte, o autor coletivo, o legitimado ativo na ação civil pública que protege o meio ambiente, pode cobrar o que se chama de passivo ambiental, que é a degradação que existe naquela propriedade, pode cobrar do proprietário atual, do possuidor atual e ou do anterior. Ele pode cobrar de um, ele pode cobrar de outro, ele pode cobrar dos dois. Por quê? Porque a obrigação no que diz respeito ao meio ambiente decorrente daquela propriedade acompanha a propriedade. Por isso que tem natureza propter rem. Acompanha a propriedade de forma que quem a adquire também incorpora seu eventual ônus ambiental ou o que a jurisprudência prefere chamar de passivo ambiental. A evolução jurisprudencial desse tema é um negócio bem interessante. O STJ no início entendia que o dano ambiental ele dispensa nexo causal, de forma que, por exemplo, se o terceiro adquirente de boa-fé ele vai lá e compra uma propriedade onde existe degradação ambiental anterior a essa compra e venda, a essa aquisição de propriedade, não há necessidade de comprovação do nexo causal entre a degradação ambiental, ou seja, o dano propriamente dito, e o novo adquirente, ou seja, o terceiro adquirente de boa-fé. Eu posso simplesmente responsabilizá-lo sem me preocupar com o nexo causal. Essa foi a primeira construção do STJ sobre o tema. A evolução da tese, em termos efetivos de responsabilidade do terceiro adquirente, ainda que de boa-fé, e a maioria é de boa-fé, no que diz respeito a essa degradação ambiental, chegou-se à construção um pouco mais evoluída em relação a essa primeira ideia, de que a exploração do empreendimento poluidor, ou a continuidade da sua exploração, é o fato que causa o dano ao meio ambiente. E o nexo causal seria justamente a aquisição da propriedade ou a aquisição da posse do bem afetado ambientalmente por degradação ambiental anterior a esse ajuste, a essa compra e venda ou a essa transmissão da posse, e nesse caso específico, aquele que é possuidor atual, aquele que é proprietário atual, aquele que está na terra ou no imóvel cuja degradação ambiental existe enquanto passivo, enquanto ônus, ele responde efetivamente também junto ao autor coletivo pela tutela coletiva do meio ambiente. E aí o autor coletivo pode decidir processar o anterior proprietário responsável pela degradação ambiental ou o proprietário atual, possuidor atual, conjuntamente ou isoladamente. Obrigatoriamente que esse terceiro adquirente de boa-fé ele tem direito de regresso contra o antigo proprietário, mas isso deve ser discutido em ação autônoma. O que importa aqui é você gravar a informação e aprender definitivamente que a obrigação ambiental é propter rem, ou seja, ela acompanha a coisa. Então aquele que adquire propriedade adquire todo o passivo ambiental que aquela propriedade pode ter,
podendo vir a responder à ação civil pública de autor legitimado coletivo para a proteção da tutela coletiva do meio ambiente, a proteção do meio ambiente por meio da tutela coletiva, melhor dizendo, e nesse caso ele passa a ter direito de regresso contra o poluidor efetivo e isso deve ser discutido em ação autônoma. Nesse caso, esse regime de responsabilização ambiental do proprietário ou possuidor do bem degradado, independentemente de ter sido ele ou não responsável pelo ato lesivo, ou seja, aquele que causou a degradação efetiva do meio ambiente, foi positivado no novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, nem é tão nova assim, e essa positivação, nesse caso específico, consolida jurisprudência do STJ a respeito e, na verdade, é suporte à súmula 623 que nós estamos analisando. O artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.651 de 2002 diz assim: as obrigações previstas nessa lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Então, essa ideia efetiva de que a obrigação ambiental tem natureza próprio terreno e acompanha a coisa, criando um passivo ambiental que pode ser ou pode vir a responsabilizar o novo proprietário ou possuidor, não é nova, já existe na jurisprudência do STJ, foi positivada pela Lei 12.651, artigo 2º, parágrafo 2º, e agora está entabulada na súmula 623 do STJ. É como disse para os senhores e senhoras agora há pouco, esses assuntos, esse conhecimento acerca da responsabilidade civil por dano ambiental já foi objeto de prova, tem sido objeto de prova e o fato de se transformar em súmulas são novamente levados à tona em termos de assuntos do momento e certamente estarão nos próximos concursos da advocacia pública e dos concursos em geral, Ministério Público, Magistratura, Defensoria, enfim, todos os concursos das principais carreiras jurídicas do país. Então, a súmula 623 do STJ diz que as obrigações ambientais possuem natureza jurídica próprio terreno, podendo ser cobradas do possuidor atual, proprietário atual ou daquele anterior, causador efetivamente do dano ambiental, de forma conjunta ou não, e a súmula 629 diz que é possível cumular, tanto no pedido da ação civil pública, as obrigações de fazer, não fazer e indenizar, quanto no caso específico das sentenças nas ações civis públicas, elas podem estabelecer obrigações de fazer, não fazer e de indenizar ao réu na ação civil pública que tutela o direito coletivo ao meio ambiente. Essas súmulas são, portanto, extremamente importantes porque trazem assuntos ou rememoram conhecimentos que provavelmente estarão nas suas próximas provas, certamente estarão nas suas próximas provas. Eu sou Birajara Casado, vou ficando por aqui. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado pelo e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.